Olá, como vão? O meu nome é Samantha Albini, eu sou advogada, mas eu atuo com gestão para advogados há muitos anos. Fui controller, fui gerente jurídico, fui advogada em departamento jurídico e há algum tempo sou consultora e professora, buscando profissionalizar a gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos em todo o Brasil, de todas as áreas, de todos os portes. Realmente, o nosso objetivo com esse trabalho é conseguir trazer sempre o que há de mais inovador e mais, ao mesmo tempo, consistente para a gestão dos advogados. A Radar é a nossa empresa, eu sou fundadora e franqueadora na Radar, uma empresa que tem 4 anos, e nós somos considerados uma legal tech, certo? Porque justamente nós trazemos tecnologia e inovação na prestação dos nossos serviços. Se nós vamos falar de controladoria jurídica, eu preciso só iniciar trazendo esse dado do nosso mercado jurídico atual, com mais de 1.164.000 advogados com inscrição ativa principal na OAB. Realmente uma quantidade impressionante de profissionais nesse mercado, que também conta com mais de 3 milhões de bacharéis de direito, que muitas vezes, mesmo não estando inscritos ativamente na OAB, na prática, estão advogando, estão disputando esse mercado. Um mercado que tende a ter um aumento da concorrência, principalmente nos próximos 2 anos ainda. Nós devemos alcançar aí o número de 150.000 escritórios de advocacia. Alguns dizem que esse mercado, dessa forma, já está saturado. Outros mencionam que, mesmo com muita concorrência, existe sempre espaço para quem é bom. Eu acredito que as duas afirmações são corretas e que realmente é um mercado bastante concorrido. Talvez muitos ainda não tenham sentido efetivamente os efeitos dessa alta concorrência, mas que devem sentir em breve. Mas também acredito que, como em qualquer mercado, há sempre oportunidades a serem exploradas por quem realmente tem perfil empreendedor. E certamente daqui para frente haverá oportunidade para quem conhecer bem esse mercado e souber explorar essas oportunidades justamente por meio de outras ferramentas, como, por exemplo, a tecnologia e a gestão. Nesse nosso mercado jurídico de alta concorrência, é natural que tenhamos também o aviltamento dos honorários. Também temos sentido o cliente cada vez mais exigente e sentido aí dificuldades com alterações de leis, reformas como, por exemplo, a trabalhista e ainda a morosidade do judiciário. Então, diversos fatores que realmente nos levam a uma advocacia mais desafiadora. Contudo, agora, nos próximos 3 anos, a advocacia vai passar pela maior revolução que ela já teve e que ela, na minha opinião, terá durante toda a sua história. A advocacia passou por mudanças desde questões que eram elaboradas à caneta, depois a máquina de escrever, aí o computador representou uma grande revolução, o advento da internet que abriu as portas e as janelas para o mundo, e mais recentemente, apesar de que já há 10 anos, o advento do processo eletrônico, com o qual, inclusive, muitos advogados até hoje não estão acostumados. Mas eu afirmo para vocês que daqui até o médio prazo, de 3 anos, portanto, com um avanço intenso da tecnologia, com automações, robotizações e, notadamente, com a inteligência artificial, nós teremos realmente
a maior revolução que a advocacia já teve e terá. Haverá uma mudança completa na forma de advogar, que também tem a ver com outras tendências, como, por exemplo, a grande desjudicialização, o uso de técnicas mais pacíficas e alternativas de soluções de conflito, e por aí vai. Mas, sem dúvida, a inteligência artificial vai representar essa grande revolução. Tem sido, desde já, bastante desafiador para o advogado encarar essa inteligência artificial de uma forma amigável. Até porque, mesmo os advogados de uma geração mais nova e muito adeptos da tecnologia, têm ainda o perfil comportamental médio de um advogado, que muitas vezes é um pouco conservador, tende a ser um pouquinho mais inflexível e, portanto, não tão receptivo a mudanças, principalmente mudanças tecnológicas que representam para muitos um fantasma, né? Justamente pelo desconhecimento, pela falta de habilidade. O que nós vemos, na realidade, é que essa gestão vai causar impactos, vai mudar a forma de advogar, mas vamos entender que somente a tecnologia não é suficiente para o aprimoramento da advocacia, o aprimoramento dos resultados. Nós precisamos sempre aliar a gestão com a tecnologia. A tecnologia, ela não faz com que a gestão se torne necessária. Uma trabalha junto com a outra, eu gosto de usar a expressão gestão tecnológica, que passam a ser, então, cada vez mais essenciais nesse novo cenário, nesse mercado atual e futuro aí desse médio prazo. Nessa linha, quando a gente fala em gestão, e falamos principalmente em gestão dos serviços jurídicos, do core business mesmo da advocacia, o que nós sempre queremos é o quê? Garantir mais efetividade, segurança, qualidade, agilidade na gestão dos serviços. O melhor resultado possível, que sempre tem que ser um equilíbrio da balança, porque de repente se eu tenho muita agilidade, eu perco em segurança e qualidade, e vice-versa. Se eu tenho muita segurança e qualidade, eu posso me tornar lento. Então, o que sempre nós buscamos é esse equilíbrio da balança. Qual é o resultado ideal da minha advocacia? E é isso que a gestão vai consolidar, vai trazer para mim. Um melhor desempenho interno mesmo, um resultado melhor em termos de gestão de tempo, definição de papéis, funções, controle, segurança, e uma maior satisfação lá do cliente, que passa a ter aquilo que ele sempre precisou, que é principalmente uma informação periódica, frequente dos processos dele, sem que ele tenha que pedir. É um prognóstico inicial detalhado que ele pede, é uma prestação de contas final com transparência. Mas esse meio da prestação de serviços, que é essa informação periódica frequente, do caso dele sem que ele tenha que pedir, mas que chegue para ele na linguagem dele, acessível, traduzida, é realmente o que ele busca e é o que vai satisfazê-lo, independente do resultado, que pode até não ser o melhor, ou enfim, aquele desejável, há processos que têm risco, mas se pelo menos ele for bem atendido e a gente conseguir estabelecer com ele esse relacionamento por meio dessa informação periódica frequente, sem que ele tenha que pedir, aí sim a gente consegue a satisfação do cliente. E para tudo isso, nós precisamos utilizar 3 principais ferramentas de gestão de serviços. A ferramenta tecnológica, a ferramenta de pessoas e a ferramenta de processos de trabalho. Não tem como, né, trabalharmos sem essas 3 ferramentas que realmente devem estar unidas, sinérgicas, porque uma depende da outra, uma colabora da outra para o melhor resultado possível. A ferramenta tecnológica é justamente o software de gestão jurídica, né, aliado a outras tecnologias, se necessário. É justamente o software, a DVBox, por exemplo, que pode trazer aí todo esse ferramental
de gestão de banco de dados para o escritório de advocacia. A ferramenta de pessoas é a controladoria jurídica, é a equipe apta a fazer essa gestão tecnológica. Os cadastros, a alimentação de sistema, os controles necessários e gerar relatórios e tudo mais. E a ferramenta procedimental é justamente o fluxo, é o manual de fluxos e procedimentos, que deve ser escrito e deve conter o como nós vamos operacionalizar justamente a ferramenta tecnológica por meio dessas pessoas, que é a controladoria jurídica. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre controladoria jurídica. Para quem ainda não sabe, vamos só aqui trazer um resumo do tema para ajudá-los aí a nortear, né, o assunto. A ideia da controladoria é eu separar a atividade técnica daquela atividade chamada de gestão jurídica, que tem a ver com o técnico, mas é que é muito mais a administração do dia a dia. Para que, por meio dessa separação, eu possa obter resultados melhores, porque justamente eu estou especializando as minhas equipes. E como é que eu faço isso? Eu crio um setor chamado Controladoria Jurídica e delego para ele todas as atividades de gestão jurídica. E deixo o meu setor técnico focado na atividade puramente técnica. Então, o que envolve aqui muito é o conhecimento e definição dos papéis de cada um dos setores, para aí a gente detalhar as funções. Dessa forma, a gente cria a controladoria com uma estrutura que tende a ter um controle jurídico, um assistente, e pode ter funcionários estagiários ou só estagiários. Isso vai depender muito do tamanho da controladoria, do tamanho do escritório, do volume de serviços e por aí vai. Mas a ideia é termos um controle jurídico que, em geral, é um advogado com perfil gestor e conhecimento e habilidade em tecnologia. E nós temos um assistente que pode ser um assistente administrativo com conhecimento, né, no processual ali, ou pode ser um bacharel, até mesmo um advogado. E nós temos funcionários e estagiários ou só estagiários de direito, operacionalizando o dia a dia da controladoria. Então, essa é a ideia da estrutura da controladoria jurídica e que vai se dar com uma definição adequada dos papéis que nós falamos. Então, como que eu faço isso? Eu deixo o meu setor administrativo financeiro focado em telefonia, secretaria, compras, almoxarifado, controle de estoque, o RH, a manutenção física do escritório, a gestão da TI, mesmo que seja ponte com o suporte de informática, logística, deslocamentos, participações em eventos, parte de cópia e limpeza. E o meu financeiro, desde a gestão de contratos salários, custas e todos os controles, pagamentos, emissão de nota fiscal, tudo mais. Isso é o meu administrativo financeiro. O meu setor técnico fica com as funções puramente técnicas. Atendimento técnico, peticionamento, audiências, sustentações orais e atividade consultiva. E a minha controladoria jurídica, por sua vez, com cadastros de pessoas, de processos de consultivo, gestão documental, inclusive digitalizações, mas desde a solicitação do documento para o cliente, cobrança do cliente que esse documento chegue a tempo, todo o processamento desse documento, por vezes a manipulação dele, transformação em PDF, fragmentação, unificação, salvamento, nomenclatura padronizada de arquivo, certo? Citações, notificações, intimações, publicações, toda a gestão disso, importação no sistema, agendamentos decorrentes de prazos, compromissos, todos os controles, controle de prazo, controle de audiência, todas as diligências necessárias, a gestão das guias de custos, elaboração de guia, encaminhamento para o cliente pagar, retorno de que volte paga, conferência da guia paga, gestão de correspondentes quando necessário, distribuições e protocolos de processos físicos e eletrônicos, acompanhamentos processuais, impulsionamentos também, alimentação de sistema de clientes quando houver, e relatórios internos e para clientes. Então, essa é a principal ideia de definição de papéis dos setores e de separação entre o que é técnico e o que é controladoria jurídica, para que, por meio disso, tenhamos o melhor resultado possível.
de forma que a gente passe a ter um organograma ideal com 3 níveis de gestão, um nível mais estratégico, um gerencial e um operacional, e com 3 departamentos. Agora, notem, esse organograma aqui, ele se aplica tanto ao advogado que trabalha sozinho, numa advocacia unipessoal, como para o micro, pequeno, grande ou gigante. Quando você trabalha sozinho, o que você precisa ter em mente é que você está jogando em 7 posições. E você vai precisar fazer o quê? Gerir muito bem o teu tempo, a tua agenda, ter muita organização para poder desempenhar todos esses papéis e funções. À medida que você vai crescendo, qual que é a ideia? Se você se concentre no core business, na atividade principal da tua advocacia, ainda em todos os níveis, mesmo que no operacional, na gestão e no estratégico. E você vai delegando as atividades de ponta, de suporte, o administrativo financeiro e a controladoria jurídica. Depois que você delegou as pontas, você vai poder delegar, quando você quiser, o teu operacional também do técnico, ficando apenas na gestão e no estratégico, e mais para frente, no prazo que você determinar, você pode, se quiser, sair da gestão e ficar somente no estratégico. Aliás, esse deveria ser o objetivo de todo bom empreendedor da área jurídica. Porque se você encara o seu escritório como uma empresa, você obrigatoriamente deve ter a meta de um dia essa empresa ter uma equipe bem desenvolvida, autônoma, que possa trabalhar, inclusive, sem a tua necessidade, se necessário. É claro que você pode se envolver até morrer, até 100, cento e poucos anos no dia a dia do teu escritório, e até mesmo no operacional, se você quiser. Mas o importante é construir um escritório que possa ser operado sem ter que passar sempre pelo teu crivo, fluxo, sempre passando por uma etapa que pode, inclusive, criar um gargalo aí na tua gestão. Então, essa é a ideia do organograma ideal aí com a controladoria jurídica. E dentro da controladoria jurídica, trouxemos aqui para vocês um exemplo de caso concreto, só para vocês entenderem que o operacional da controladoria, seja com funcionários estagiários ou só estagiários, como é o caso que nós trouxemos aqui, vai ser o dia a dia, vai ser o grande fluxo das atividades, desde as cadastrais, gestão de publicações, agendamentos, protocolos, vai estar aqui no dia a dia do operacional, sempre com auxílio ali de quem for o assistente da controladoria, que é o braço direito do controller. E lá para o controller ficam as atividades do quê? Controle e conferência, principalmente, além daquelas talvez mais complexas, como indicadores de desempenho, relatórios, algumas outras. Então, a controladoria jurídica, ela serve, inclusive, para escritórios pequenos. Ah, eu já tenho 250, 300 processos, você já pode e deve implantar uma controladoria. No início, quem sabe, você tem apenas um controller. Há casos de escritórios que têm um controller em tempo parcial, meio período. Por que não? Quando o escritório for crescendo, você passa a ter uma controladoria jurídica mais robusta. Agora, desde o início, definir bem os papéis, distribuir bem as funções de acordo com esses papéis e ir delegando as atividades de suporte administrativo, financeiro e de controladoria é a chave para o sucesso do seu escritório. Tá? Então, até aí, falamos o básico de controladoria, o que ela é, como ela é composta, né? A ideia de definição de papéis e funções, de estrutura da controladoria e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho da controladoria jurídica do futuro. Né? Com tudo isso, com esse avanço da tecnologia, com softwares que realmente têm tido um ganho grande em termos de automação, robotização, é o fim da controladoria? Então não precisamos mais de uma equipe operacionalizando todo esse dia a dia? O software vai fazer tudo sozinho? Né? Muito me perguntam isso. Será? Na verdade, não. Tá? O que nós vamos ter é a tendência de investir cada vez mais em tecnologia, né? Na verdade, já deveríamos investir muito em tecnologia, porque nós somos uma atividade de prestação de serviços intangível, intelectual, temos que fazer pouco investimento em termos de estrutura, mas em tecnologia, muita, porque a gente tem que trabalhar com a gestão dos dados, a gestão da informação, que é realmente nosso produto, tá? Então, a tendência é termos uma infraestrutura de TI cada vez mais robusta, os softwares de gestão serem cada vez mais completos e flexíveis e inovadores, como é o caso do ADVBox, que trabalha com o conceito, inclusive, de gamificação, certo? Muito interessante isso.
Fluxos em workflows automatizados dentro do sistema, quer dizer, o teu próprio sistema fica programado com etapas de atividades, já com prazos e datas previstas, então uma atividade já engatilha a outra, tornando realmente o teu trabalho mais simples, mais seguro, realmente com as etapas já pré-vistas. Dashboards que sejam painéis de controles de sistemas que realmente nos mostrem ali em tempo real como está o desempenho do nosso escritório. Muito interessante isso para dar uma sensação cada vez melhor de conhecimento, dado, informação e controle. Atividades, então, operacionais, até hoje muito manuais, cada vez mais automatizadas. Nós podemos, então, passar a operacionalizar um volume maior com menos pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Apesar de ainda haver necessidade das pessoas para a gestão. Uma menor necessidade de conferências, então o trabalho do controle, por exemplo, ficando muito no controle mesmo, e menos conferências, de forma que, inclusive, se entende que a controladoria jurídica do futuro vai se chamar uma central de inteligência jurídica, ou setor de inteligência jurídica. Vamos mudar o nome aí da controladoria jurídica, que não é tão amigável assim, né? Por que não? Vamos trabalhar mais com a inteligência jurídica. E aí, a controladoria jurídica do futuro, muito adaptada para a realidade também dos micro e pequenos escritórios, quer dizer, entender controladoria jurídica, que gestão e a própria tecnologia, não é só para os médios, grandes, gigantes, é também para os micro e pequenos. É que é justamente, inclusive, a proposta também da DVBox, ser acessível, ser viável para a gestão de um escritório também micro e pequeno, tá? Assim como a controladoria. E aí eu resolvi trazer para vocês aqui um caso concreto, um case de controladoria remota. Tá? Por quê? Porque essa é mais uma possibilidade, talvez uma inovação, não sei se uma tendência, não, vamos ver, o tempo dirá, de que nós possamos ter os trabalhos, tanto administrativo e financeiro, né, quanto de controladoria, sendo prestados de uma forma remota, né, até mesmo terceirizados futuramente, por que não? Nós temos um caso aqui na Radar de uma cliente nossa, do escritório de advocacia, que é um escritório de advocacia relativamente boutique. Eles têm lá 8 colaboradores e atuam numa área específica que é de direito médico. Esse escritório tinha uma sede própria não, alugada, aliás, grande, mas física, um imóvel caro, grande, com estacionamento próprio, e decidiu reduzir custos e inovar. Enfim, foi para um conjunto comercial pequeno, no edifício mais moderno da região, e deixou lá apenas um ponto de atendimento com uma recepcionista e todos os colaboradores trabalhando de forma remota, sócios, advogados, estagiários e controladoria. E nesse caso ocorreu também de a controller, especificamente desse escritório, ter família em outro estado e resolveu se mudar para esse outro estado. Perguntou, tá tudo bem, tá tudo ok se eu me mudar e se eu trabalhar remotamente? E isso tem ocorrido dessa forma já há alguns meses, e todo esse preparo para que isso ocorresse com segurança e qualidade, a Radar propiciou por meio de consultoria que nós prestamos. Então, desde a implantação dessa controladoria, migração de software que houve, para possibilitar esse trabalho remoto, porque o software que eles tinham não era um software adequado para o trabalho remoto. Toda a criação, o investimento em tecnologia necessário, e aí toda a criação de um manual de fluxos de procedimentos, inclusive um manual de home office, para que as pessoas aprendessem como trabalhar em casa, à distância, falando de questões como organização, disciplina, gestão do tempo, foco, várias orientações. E o fato é que essa equipe toda está trabalhando remotamente, eles fazem reuniões, né, tudo pela internet, uma vez por mês eles se encontram presencialmente, mas, por exemplo, a controller, ela realmente foi morar em outro estado e consegue desempenhar a controladoria jurídica de uma forma remota. A comunicação se dá muito pela internet, né, WhatsApp, etc. Existe a rotina bem implantada e, enfim,
com todos os processos já muito bem delineados, isso foi possível e tem sido um sucesso. E aí, com tudo isso, eu gostaria de finalizar trazendo principalmente para vocês o que eu vejo de mais importante agora, que é justamente essa mudança da advocacia, fazendo com que ela volte a ser aquilo que ela já deveria ser na essência sempre, ou seja, ela ter um foco cada vez maior no relacionamento com o cliente e lá na análise de resultado. Quer dizer, eu ter uma advocacia cada vez mais humanizada, sistêmica e relacional. E justamente o que vai me propiciar isso, investimento em tecnologia e gestão, que vão me dar relatórios de indicadores de desempenho, objetivos, que vão mostrar de uma forma muito segura como está o meu desempenho e que vão servir de ferramenta para eu alimentar o meu planejamento estratégico. Então, a minha estratégia, ela vai estar viva no dia a dia, podendo ser exercida, eu posso me reposicionar no mercado, eu posso criar um novo produto, eu posso criar um novo projeto, mas não com base no achismo, na intuição, em dados subjetivos, e sim com base em dados objetivos extraídos do meu software por meio de uma controladoria jurídica, para eu poder exercer aquilo que realmente eu quero e preciso, que o cliente demanda, uma advocacia muito relacional. Porque nós temos que pensar o seguinte, a nossa advocacia daqui para frente, ela tem que ser exercida naquilo que a tecnologia nunca vai nos substituir, que é o quê? É a relação e tudo que está ligado a isso, que é justamente a empatia, a confiança, o humano, a emoção. Então ficam aí essas pequenas pinceladas para vocês sobre gestão, controladoria, futuro, tecnologia. E deixo à disposição a nossa empresa, Radar Gestão para Advogados, aí nosso telefone, nosso e-mail, o nosso site. Assinem o informativo do nosso site para vocês ficarem por dentro das novidades e participarem de excelentes promoções, descontos que nós estamos sempre fazendo. E para quem tiver interesse também, pode se candidatar a ser nosso franqueado. A Radar é uma franquia e nós estamos expandindo a nossa rede, já atuando em todo o Brasil. Então, tanto para advogados, como administradores e profissionais de outras áreas, que tenham experiência e vocação para a gestão e perfil empreendedor. Tá bem? Eu quero agradecer aqui à DV Box, ao Eduardo pelo convite para poder participar desse evento e me deixar à disposição aí para vocês, em caso de qualquer dúvida ou troca de ideias. Muito obrigada e até uma próxima.